Nessa parte, eu vou mostrar para vocês. É uma página que eu gosto muito de ter. Eu tenho acessos. Quando eu necessito de alguns dados para manipular nas aulas de meteorologia, ou alguma pesquisa que eu faço, ou algum TCC, eu utilizo muito o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu acho um site muito legal e muito fácil de acessar os dados. Aqui na região de Nova Chavantina existe uma estação meteorológica, porém ela não é, porém ela é convencional. Ela não é automática, né? Como uma boa maioria é. Mas o que eu gosto dela é que você consegue retirar os dados que você precisa do tempo que você precisa, do tempo que você necessita, do tempo que você quer, que você deseja fazer pesquisa. Então vamos lá. Eu já iniciei esse link que vocês estão vendo aqui, essa fonte de dados que eu peguei, que pode ser manipulado, que pode ser utilizado é, por vocês. Então, eu já abri essa página agora aqui no Google. Esqueci o nome! Tá, tudo bem. Já abri a página para vocês. E aí, dentro dessa página que nós estamos abrindo aqui, que é do INMET, vocês têm várias abas. Essas abas do clima, dados meteorológicos, satélites, previsão numérica, essas partes que vocês estão vendo, por exemplo, você pode. Eu não vou explicar uma por uma, não se preocupe, eu não vou alongar, eu não vou estender o nosso vídeo, mas eu vou dizer que ele é bem completo, ele é bem interessante. Se você tiver um tempinho para poder gastar, fuçar, a se aventurar no site, eu aconselho vocês fazerem isso, caso vocês precisem de mais algumas informações. E se vocês precisarem para manipular para um TCC, para manipular para uma pesquisa, para vocês manipularem no seu cotidiano, nas suas operações, né, no seu tomada de decisões, no seu planejamento, esse site é muito interessante. E aí, o que vocês têm? Vocês têm o seguinte, vocês têm a parte de tempo e vocês têm a parte de clima. Vocês conseguem pegar o que aqui? A previsão de tempo, a análise, vocês conseguem pegar a mapa de condições, a mapa de precipitação acumulada. Vocês têm os dados meteorológicos que vocês podem utilizar aqui. Vocês podem pegar bancos de dados, esses bancos de dados meteorológicos vão pegar praticamente, olha só, de todo lugar, da época que você quiser. Vamos dizer assim, você pode fazer o download desses dados que eles coletaram, olha, fazer dados imediatos de todas as estações automáticas e separadas por ano. Então, se vocês clicarem aqui, eles vão abrir uma aba para você a mais e vai te dar o acesso, por exemplo, se vocês quiserem pegar qual ano que vocês precisam. Vocês precisam de todas as estações? Isso não é, para você, se for um TCC, alguma coisa assim, uma pesquisa, seria interessante pegar de todas as estações. Porém, se você está precisando de algo muito específico, como a região de Nova Chavantina, eu vou dar um exemplo como o nosso, por exemplo, vocês não precisam ir até aquela parte que está aqui dos dados, dos bancos de dados. Vocês podem simplesmente pegar tabelas de dados das estações específicas que vocês precisam. Vocês podem vir aqui, vai abrir uma outra aba para vocês. E aí vocês têm o quê? Eu estou falando aqui de água boa, porque essa daqui é a automática. A mais próxima que a gente tem aqui é automática. Mas vocês têm aqui o dia que foi coletado de hoje, às 14 horas, tudo belezinha. Mas eu não quero de água boa. Eu quero de Nova Chavantina. Então eu vou entrar no meu menu. Nesse meu menu eu vou até a parte dos meus dados, vamos dizer assim, eu quero os dados de estações, eu não quero as outras manipuladas, mas vocês conseguem fazer de gráficos, vocês conseguem fazer das precipitações, então vocês conseguem fazer de cada uma que você precisa. Eu quero apenas os dados das estações para ela completa. E não quero automática, eu quero as convencionais. Porque aqui na Chavantina, eu sei que ela é convencional e ela não é automática. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar eu vou procurar Nova Chavantina. Nova Chavantina. Passou, calma aí. Nova Chavantina. Aí eu vou... Que dia que você quer? Eu vou colocar do dia 1º de outubro ao dia 14. E vou pedir para gerar essa tabela. Essa tabela vai ser gerada aqui. Vocês vão conseguir visualizar automaticamente. Só que vocês falam assim, mas eu vou ter que ficar digitando dados por dados.
Dá preguiça isso? Dá preguiça, com certeza. E é um trabalho desnecessário, porque, como eu disse para vocês, é um site inteligente e que veio para ajudar a gente, facilitar a nossa vida. Então, o que foi feito? Vocês podem fazer o quê? Fazer download. Vocês fazem o download. Aí o que acontece? Depois que vocês fizeram o download do dia que você quer, selecionou tudo certinho, você vai abrir a página de Excel. E todos aqueles dados que vocês tinham lá naquela página, que vocês falaram assim, eu não quero digitar. Então, pessoal, vocês conseguem ter todas elas em Excel sem precisar digitar. Isso não é uma maravilha? Isso é maravilhoso! Eu acho esse site muito inteligente, eu acho esse site funcional. Então, se eu preciso da precipitação, se eu preciso da temperatura, se eu preciso da pluviosidade, ele vai me fornecer esses dados dos anos que eu quiser, da época que eu quiser. E aí eu tenho a minha umidade, eu tenho a velocidade do meu vento, a direção, eu tenho aqui, olha, os dados diários de chuva, a temperatura mínima, a temperatura máxima, a insolação. Isso é interessante. Então, eu estou fornecendo a vocês um caminho. Vai falar assim, professor, só existe esse site que está mostrando? Não, existe outros também, que depende do que você precisa. Eu acho esse site funcional, eu acho esse site bacana. Porque, por exemplo, olha só, além disso, vocês conseguem andar, vamos fuçar um pouco mais. Aqui está a previsão da minha cidade. A minha temperatura, a minha umidade, como que vai ser amanhã, como que vai ser depois. E bem aqui do ladinho, vocês podem ver que existe o monitoramento, que vocês podem ver, prestação acumulada, geadas, as temperaturas. Então, eu consigo, além dessas estações, desses dados que vocês podem coletar, por exemplo, um trabalho que eu passe para vocês, ou que vocês façam para um TCC, alguma coisa desse tipo, vocês conseguem ainda utilizar o site para o seu cotidiano. Umas previsões que vocês podem esperar daqui a alguns dias, pessoas tomarem decisões. Então, esse site é muito bacana, eu gosto muito dele. Mas também não vou desmerecer outros sites que existem por aí, que também é tão bom quanto, mas eu gosto muito dele por essa facilidade que esse site dá, esses avisos que eles costumam. Essa aqui é a previsão do tempo para agora. Está vindo uma tempestade. Por exemplo, acho que foi em Canarana, um aluno meu me mandou um vídeo e umas fotos que teve um vendaval. Chegou a derrubar, por exemplo, um pivô central. Então tá tendo uma tempestade nas regiões. Eu não sei se vai começar a chover aqui hoje na minha cidade. Então isso aqui são previsões que está acontecendo e ele está dizendo, olha, vai ter tempestade, está tendo problema. Então, isso aqui são alertas que eles fazem. Então, esse site é bacaninha, vocês vão gostar dele. O que a gente tem mais aqui? Por exemplo, dentro desse site que eu falo para vocês do Unimet, eu gosto particularmente dele, mas vocês sabem que qualquer site que vocês usem para poder fazer o levantamento desses dados, dessas fontes de dados, não tem problema, desde que vocês saibam que ela é de confiança, que não tem manipulação de dados ou inventados, tá? Então, para agricultores tomarem essas decisões, vocês tomarem essas decisões no futuro, vocês precisam desses dados, desses tempos, dessas coletas que acontecem tanto nas convencionais como nas automáticas. E eu falei para vocês que existe por órgãos governamentais, e que existe esse do Unimet, existe diferentes sites, por exemplo, existe sistemas de informações agrometeorológicas, que nós chamamos isso de CIMAS, né? Mas eu não sei se eu posso dizer CIMAS, mas é mais ou menos assim, olha. CIMAS. Esses CIMAS hoje, atualmente, bem aqui no Brasil, conta com diversos CIMAS, né, diversos sistemas de informações agrometeorológicas que estão em operação, que disponibilizam esses dados diariamente, fornecendo tanto em primeiro como segundo grau de manipulação de dados, seja aqueles crus, aqueles dados ou aqueles já manipulados para vocês. Vamos dizer assim, igual... Desculpa. Eu acho que o mais conhecido de vocês é o AgriTempo da Embrapa. Ele também é muito
muito bacana, ele é muito legal. Vocês conseguem pegar dados também para poder manipular, para vocês utilizarem, para vocês trabalharem com eles. E aí, o que vocês têm? Além do AgriTempo, que é da Embrapa, que é de uma abrangência nacional que vocês vão ter, que também está interligado dentro do Centro de Informações Agrometeorológicas, nós temos também dos institutos agronômicos de Campinas, por exemplo, que é o IAC, né? É o CIAGRO. Nós temos, por exemplo, um outro sistema de informações agrometeorológicas, que é do INPAR, que é do estado do Paraná. Nós temos, por exemplo, as informações que são divulgadas, que é esse do INMET também, que é uma abrangência também nacional, que além dessa, tanto que eu te falei, como essa que eu te falei, nós precisamos desses dados para poder fazer, vou fazer hoje a minha irrigação? Não sei, eu preciso, vai chover? Não sei. Eu preciso, por exemplo, auxiliar na sua previsão, se eu preciso entrar com o meu controle fitossanitário, posso entrar agora? Não, calma, não posso, vai chover. Ou, por exemplo, se tá vendo, vai acontecer um vendaval, se eu vou conseguir fazer um bom manejo do meu solo. Então, essas informações, ainda existe uma certa carência nessas previsões. Algumas eles acertam, algumas não acertam. Como eu disse, são previsões. Existe uma carência ainda em relação a isso, para diversas culturas. Esses dados também, a carência não é só pelos dados manipuláveis que vocês vão ter, mas também para algumas culturas. E aí esses agricultores vão levando, vão se ajustando e vão tomando suas decisões, né? Então, vamos dizer assim, essas estratégias, por exemplo, quando vocês coletam esses dados de qualquer site que eu falei para vocês, que eu mostrei até agora, que eu falei para vocês, por exemplo, igual do AgriTempo da Embrapa, vocês podem utilizar ele. O que vocês vão fazer? Montar estratégias para problemas que vocês vão encontrar. Por exemplo, se vocês estão falando de uma variedade ou de uma escolha de um cultivo, vocês vão procurar essas espécies que tenha susceptibilidade aos eventos adversos da sua região, como um período muito seco, um período muito chuvoso. Você não vai procurar porque o seu vizinho lá está plantando, ou porque seu primo está plantando em São Paulo, ou porque seu amigo está plantando no sul, está plantando, vou pegar a mesma variedade ou mesma cultivar e vou plantar aqui na minha região. Não, vocês precisam ter conhecimento para saber o que pode e o que não pode ser plantado aqui, como eu mostrei para vocês. Vamos ver assim, vocês podem trabalhar com as datas de semeadura, o que vai reduzir as suas exposições, as suas culturas, às condições meteorológicas. Por exemplo, a falta de chuva, a incidência solar, o fotoperiodismo. Vocês podem trabalhar, por exemplo, quando vocês vão entrar com umas fases críticas, né, as fases fenológicas, como o florescimento e enchimento de grão. Vou deixar a chuva acontecer sabendo que eu tenho um pivô e eu posso entrar com o meu sistema de irrigação e não ficar esperando a chuva cair. Então, são tomadas de decisões que vocês podem fazer. Como, por exemplo, utilizar o plantio mínimo ou o plantio direto, que vocês vão fazer o quê? Vocês podem utilizar desses dados e fazer com que haja uma redução da sua evaporação de água no solo, que vai resultar nisso, no melhor uso de água para suas culturas, que vai acontecer. Vocês podem flexibilizar também o planejamento da semeadura. Vocês podem também trabalhar com o preparo do seu solo em profundidade, que vai favorecer também o crescimento do sistema radicular, que vai fazer com que ela procure e explore um volume de água maior, um volume de solo maior, porque vai ter uma disponibilidade de água maior. Vocês podem, por exemplo, trabalhar com o uso de quebra-ventos. Aí você fala assim, mas minha cultura não precisa de quebra-ventos. Ela é resistente aos danos mecânicos, não vai acamar tão fácil assim. Mas as pessoas esquecem que o quebra-vento não é só para minimizar ou reduzir os danos mecânicos à cultura. Ela também vai reduzir a evapotranspiração das plantas, ela também vai melhorar a eficiência do seu uso de água. Então, além de reduzir os danos mecânicos, ela também ajuda a sua evapotranspiração da sua planta. Então, isso é legal. Como isso para vocês, o uso da irrigação. Eu vou ficar esperando a chuva cair, sabendo que eu tenho uma irrigação que eu posso entrar nas minhas fases mais críticas. Eu vou esperar acontecer talvez uma possível chuva? Não, eu vou fazer, porque
se eu consigo reduzir meu estresse da minha planta, eu vou favorecer a estabilidade da minha produção agrícola. Isso é bacana. Isso faz com que vocês consigam estabelecer um produto de qualidade, uma maior produtividade. Então, trabalhar com o que vocês têm, as medidas que eu vou passando ao longo das aulas para vocês, vocês podem associar os dados hidrológicos, mas também dados ou informações, por exemplo, se vocês usarem cobertura plásticas. Vamos imaginar que vocês estão usando telados, sombrites, cobertura plásticas, e vocês querem reduzir ou minimizar os danos que acontecem com granizo. Vocês podem usar, por exemplo, cobertura sobre o solo para minimizar também, não só como o plantio direto, mas também existem outros materiais que vocês podem colocar sobre a superfície para minimizar também a evaporação, para deixar o solo um pouco mais úmido. Então, vamos dizer assim, são mecanismos que vocês podem ajudar a cultura a sobreviver. Além dos dados, vocês sabem que vai existir, mas vocês também podem usar mecanismo para poder ajudar, melhorar, ser mais rentável a sua cultura, tá? E nós vamos falar agora sobre os casos clínicos. Já estou dando só uma pincelada para ver se vocês estão gostando ou não, ou vão gostar de aromaterapia. Aí que nós temos o quê? Os casos clínicos, que mais bacana de tudo isso é que a maioria das pessoas acha que as doenças só acontecem com patógenos, mas esquecem que as doenças podem também ser feitas por fatores ambientais. E esses fatores ambientais também é um problema. Por quê? Ela vai acontecer se você, por exemplo, errar a adubação. Se tiver um excesso de umidade. São controles que os patógenos você já conhece, mas também os ambientais também acontecem. Então, quer dizer o quê? Que as doenças, eu vou dar explicar de um modo geralzão, é o quê? É o mau funcionamento das células dos seus tecidos, que seriam das plantas, e que vai resultar de uma forma contínua uma irritação, que seja por agente patógeno ou seja por um fator ambiental. E que isso vai conduzir, então, a alguns sintomas na sua cultura, que vai desenvolver esses sintomas. Por exemplo, se vocês tiverem um fungo, existem os sintomas para aqueles tipos de fungos, para aqueles tipos de bactérias. E aqui, para os fatores ambientais, também vai existir esses tipos de sintomas. E são alguns sintomas que eu trouxe para vocês. E aqui que vocês têm o mau funcionamento dessa cultura, aqui o exemplo para vocês é batata, por exemplo. Então vai ter um mau funcionamento, ou que vai resultar isso em um dano parcial, ou numa morte total da sua planta, ou algumas mortes de algumas partes da sua planta. Então isso seria nossas doenças bióticas e abióticas. Abióticas seriam, então, fatores ambientais, e doenças bióticas com agentes patógenos, né, com patogênicos. E aí vocês têm, então, entre essas doenças abióticas, nós temos também as injúrias. E também se mistura muito ali com as doenças abióticas. Fica um pouco um pezinho ali, um pezinho aqui, mas o que seriam nossas injúrias? Seria aquelas irritações momentâneas, igual se eu tivesse uma descarga elétrica na minha cultura. A descarga elétrica na minha cultura vai trazer uns danos mecânicos para aquela região onde aquela gleba, aquela porção, e esses danos mecânicos eu posso ter afetado com um raio um pouco mais, um raio maior, no centro pode ter acontecido a morte completa de todas as plantas, e conforme foi distanciando daquele raio, algumas partes ela foi talvez danificando parcialmente a cultura. Mas qual que é a vantagem disso? É que as doenças abióticas ou as injúrias, elas não transmitem para as plantas sadias. Vai acontecer naquelas e pronto, acabou. Não vai acontecer nas outras. Por exemplo, se acontecer uma chuva ácida. A chuva ácida vai cair sobre as folhas naquele momento. Vai danificar aquelas folhas daquele momento. Ela pode ter uma necrose, ela pode ter uma queimação, dependendo da quantidade ou como que foi a sua água, está muito ácida. Então você pode ter problemas naquelas folhas naquele momento. Conforme a planta cresce, desenvolve, as folhas novas não terão problemas.
Então, vamos dizer assim, chuva de pedra, vocês podem ter problemas com ventos, e as doenças abióticas são os fatores ambientais que vocês vão encontrar também, fora as injúrias, que também pode ser, por exemplo, o uso de fitotoxidez com herbicidas, ou o excesso de adubação. Mas também as injúrias e as abióticas ficam muito juntinhas, porque as abióticas, por exemplo, é a umidade, é a temperatura, vamos dizer assim, esses fatores de luz, vamos supor que você coloca em exposição uma cultura muito sensível à luz o tempo todo continuamente, você está danificando aquela planta. Então, vamos dizer assim, são plantas que são afetadas em qualquer fase do seu desenvolvimento vegetativo ou reprodutivo, e elas se danificam, mas os sintomas, eu falo assim, vai ter sintomas, mas pode ser que realmente tenha sintomas visíveis, consequentes de algumas, umidade em excesso, por exemplo, que vai acontecer frequentemente, vai trazer aqueles sintomas visíveis, mas algumas outras vezes pode ser que seja fatores ambientais ou as injúrias e que não traga aqueles sintomas ou aqueles sintomas simétricos, corriqueiros, e isso pode acabar confundindo e a pessoa achar que é patógenos. Então, aqui nós temos então os casos clínicos que eu trouxe para vocês a batata. Eu trouxe alguns exemplos de batata, como o embonecamento e o vitiligo. Eu vou passar mais os slides um pouquinho mais rapidinho, para não alongar muito o vídeo. Mas vocês têm o quê? A batata com embonecamento, que seria o crescimento. Se vocês olharem aqui, eu vou colocar... Opa! Desculpa. Olha só, se vocês prestarem atenção, tá vendo essa parte que adelonga esse crescimento secundário que existe na batata? Essas partes aqui, esses crescimentos secundários, essas formações irregulares do tubérculo, que provoca o crescimento desuniforme, que não fica muito bonitinho, isso prejudica a qualidade do produto, comercialmente falando, porque as pessoas não querem comprar algo feio, querem comprar algo bonito. São causados por estresses que ao longo do seu crescimento normal do tubérculo, né, ela acaba sendo interrompida por algum estresse, seja geada, seja granizo, que vai destruir a folhagem ali, ou pode ser a baixa umidade do seu solo, pode ser temperatura elevada, pode ser um desbalanço nutricional. Então isso são fatores que faz com que isso não seja uma doença biótica, e sim uma doença biótica ou uma injúria aqui, tá? O vitiligo. O vitiligo são batatas, são tubérculos que são, tá vendo essa bolha que acontece aqui, esse embolhamento que tá bem aqui, olha só. Esse embolhamento são batatas que são cultivadas em solos encharcados. Um excesso de umidade nesse solo faz com que a batata fique com esse aspecto de embolhamento, né, de tá toda embolhada, e dá esse aspecto de esbranquiçada. Logo em seguida, bem aqui em cima, você pode perceber que ela vai embolhar e depois logo em seguida ela vai ficar escura, tá vendo? Essa parte mais escura. Isso é o excesso de umidade no solo, são solos encharcados. O que nós temos aqui? O esfolamento. O esfolamento, essa parte que vocês estão vendo bem aqui, olha, esse esfolamento aqui. O que aconteceu? Muitas vezes as pessoas acham que isso aqui são agentes patógenos, né, que acontece e acaba danificando o seu tubérculo, mas não. Isso aqui vai prejudicar você comercialmente, porque a pessoa não vai querer comprar isso, ela vai sentir talvez um nojo, não vai querer pegar porque acha que está doente a batata. Então isso aqui são causados por danos mecânicos na hora da colheita, na hora do transporte, na hora da embalagem, na hora da lavação. Então, em qualquer momento acontece esse esfolamento, vamos dizer assim, esse despelamento dessa batata. Então, isso aqui é dano mecânico. Isso daqui nós chamamos de esverdeamento mesmo. A batata, acho que vocês já devem ter visto isso em casa. Quando vocês compram uma batata, deixa ela em cima da mesa, ou vocês colocam numa cestinha, numa bacia, e deixa ela exposta à luz artificial ou à luz natural, essas batatas que ficam bem expostas às luzes aqui, elas vão ficando esverdeadas. Quando acontece no campo isso,
Acontece, por exemplo, essas batatas que ficam. Tá vendo essa terra que fica aqui? Essa amontoa que para ficar em cima da batata, ela foi mal feita. Então, essa amontoa mal feita faz com que as batatas ficam expostas, elas vão estar expostas à luz e elas vão acabando ficando esverdeadas ao ponto que elas ficam em contato com a luz direto. Isso também acontece no campo, mas também quando vocês vão comprar, por exemplo, no supermercado, vocês podem encontrar essas batatas já esverdeadas, mas aí também é pós-colheita, que foi um erro deles que deixam elas expostas à luz natural ou à luz artificial, que faz com que também fique esverdeada. Mas essa parte esverdeada, ela tem um sabor amargo e muitas das vezes, se você... não muitas das vezes, na verdade, essa parte verde que tem um sabor amargo, ela é tóxica ao homem. E isso faz com que não deva ser consumidas. Isso é uma dica, tá? Vamos ver se tem mais. Ah, agora tem mais. Nós temos as injúrias, que foi feito... Essa aqui fala... Eu peguei essa página aqui na parte da Embrapa, de batatas, dos distúrbios fisiológicos, e lá falava que isso aqui era uma injúria, uma fitoxidez por herbicida. O que acontece? Quando vocês estão fazendo mais injúrias, as fitotoxicidades, lembra que eu falei que são irritações momentâneas? Então, essas folhas aqui, elas vão ter essas aparências, uma aparência mais enrugada, as pontas dela, olha só, vai ter uma certa necrose, uma clorose bem aqui, tá vendo? E pode ter uma queima de bordadura também. Essa planta, ela teve esse momento. Só que conforme ela for desenvolvendo, ela for crescendo, as folhas novas não vão ter problemas, os mesmos problemas. Então, isso foi momentâneo, foi nessa parte agora. Então, pode ter sido deriva de resíduo de um vizinho, pode ter sido deriva de um produto qualquer e acabou dando a deriva, ou algum resíduo pode acontecer, pode ser um erro, pode ser você fez uns cálculos errado e exagerou nas dosagens. Então, essas folhas vão acontecer as deformações mesmo, essas folhas ficam feias mesmo, e acontece, essas folhas que com essas deformações, que fica enrugada, com queima, essas cloroses, assim, logo esses sintomas vão desaparecendo à medida que as plantas vão desenvolvendo. E aí a deformação, olha, as plantas, nós temos o quê? Também temos nas batatas, tá vendo as deformações que existem aqui nas batatas? Então, ocorre também deformações na batata. Pode acontecer, como está nas fotos, ou pode acontecer apenas a queima superficial. Vamos dizer assim, se você tem esse produto em contato direto com herbicida, ou que você exagerou, ou que tem aquela montoa mal feita e acaba tendo contato com o produto, também tem esse problema também. Quando nós... quando não, acho que acabou, na verdade. Eu já ia alongar mais um pouquinho. Nós temos o quê? Nós temos o coração oco e nós temos agora a mancha ferruginosa. O coração oco não tem como a pessoa descobrir quando for comprar no mercado que ela está com problema. Só vai descobrir isso quando chegar em casa. Então, esse coração oco ela é provocada dos solos encharcados também. Também tem o coração preto, coração negro, coração oco. Normalmente eles fazem de uma ou mais cavidades no interior da batata. Tá vendo essas necroses que ficam aqui em volta? Também acontece, para os solos encharcados, solos muito úmidos. E o que você procura? Uma batata que ela seja totalmente branquinha, que ela seja no formato que está aqui. E aí essa parte interna, que pode ser provocada tanto pelo excesso hídrico, né, que é o encharcamento, que é a umidade, o desbalanço hídrico que você tem, também provocado pela deficiência de potássio, também isso acontece. Então, muitas pessoas acham que pode ter sido um agente patógeno, mas não é não. E aí, essas manchas ferruginosas, pessoal, é um grande problema. Quando acontece isso, tem praticamente a perda total da cultura, porque as pessoas não vão comprar isso, porque elas ficam com umas manchas bem avermelhadas, elas ficam muito firmes, e vamos dizer assim,
essa parte irregular de desenvolvimento da polpa também não é agradável. E ela vai ocorrer muitas das vezes em períodos muito quentes e muito seco, tá? Vamos ver se tem mais. Vamos ver. Tomate. Eu trouxe alguns pra gente conversar. O tomate tem aquela parte. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ai, por que tá tendo um abortamento de flores? Isso acontece muito, as pessoas perguntam muito para mim por quê. Muitas vezes o abortamento de flores dos tomateiros acontece pela temperatura. Temperaturas muito elevadas faz com que ocorra o abortamento. E quando acontecem as condições adversas, que seria a temperatura muito elevada, prejudicam a polinização, que é a temperatura muito alta, e acontece o abortamento das flores. Acontece também na umidade muito alta, e acontece também se o vento, né, for um vento muito constante, esse excesso de vento. E umas outras vezes também, se vocês errarem a adubação, acontece também abortamento de flores, é o excesso de adubação nitrogenada, que também causa o abortamento de flores. Mas nenhuma das duas aqui, nós estamos falando sobre abortamento, mas eu trouxe porque eu lembrei que muitas pessoas me perguntam por que acontece, mas a maioria das vezes, quando elas me perguntam, nós estamos num período mais seco, num período mais quente. Então eu sempre associo, tento responder, porque eu imagino que aquela pessoa não deve ter utilizado o nitrogênio ou em excesso. Eu sempre pergunto, as temperaturas elevadas sempre são as causas do abortamento de flores. E nós temos as escaldaduras e as rachaduras. Escaldadura, literalmente sol, queima, essa planta ela fica queimada. E você está escaldando esse seu tomate, elas ficam, vamos dizer assim, quando está muito próximo à colheita, né, vocês acabam deixando, não é que acaba deixando, é um período em que a cultura ela fica muito exposta à luz solar, diretamente, repetitivamente, o tempo contínuo, então faz com que ela tenha ela acaba sendo afetada, tá vendo? As folhas acabam sendo afetadas, o tomate em si também acaba sendo afetado. Então, essa parte amarelada que fica no tomate, essa parte embranquiçada, essas folhas acabam sendo prejudicadas, né? Que acabam queimando, literalmente queimando com a luz do sol direto na cultura, que é muito quente, a temperatura muito elevada. E as rachaduras, essas rachaduras aqui, olha o que acontece, que vocês estão vendo aqui, ela vai acontecer, ela está associada sempre com o desbalanço nutricional, com o desbalanço hídrico e as variações de temperatura. Vamos supor, do nada está muito úmido, de repente falta muita água. A temperatura está muito elevada, de repente está muito baixa. Essas variações bruscas acontecem esses rachamentos, essas rachaduras no tomate. Outro desbalanço nutricional seria o nitrogênio. Se vocês adubam em excesso de nitrogênio ou de menos de potássio, né? Então isso também acontece as rachaduras. Vamos ver se tem outro. Tomate. Nós temos o que? O tomate, nós temos a podridão apical. A podridão apical, ela está mais associada aqui, pessoal, com a deficiência de cálcio. Na maioria das vezes, esse problema aqui que acontece sempre é a falta de cálcio no seu solo, que, por exemplo, como o cálcio é um nutriente, tem pouca mobilidade na planta, e as pessoas quase não aplicam ou acham que não tem que aplicar esse adubo, acaba acontecendo isso. Ou também existe o uso incorreto da adubação, por exemplo, nitrogenado, o excesso de nitrogênio, e também deixar o solo muito salino, também é um problema muito que causa essa parte do dano apical. E algumas das vezes acontece que quase não se associa, mas também traz essa lógica, esse associamento, se vocês também tem esse desbalanço hídrico da sua cultura, se tem muito umidade ou se tem pouca umidade nesse solo. Também pode trazer a podridão apical do seu tomateiro.
E aí nós temos o quê? O ombro amarelo. Da mesma forma que tinha a escaldadura, que era a exposição de luz direta, constantemente, bem próximo à colheita, nós também temos o problema aqui com a luz, pessoal. Seria a altas temperaturas, a uma temperaturas elevadíssima, bem no período do amadurecimento dos frutos, e a luz direta também, tempos muito quentes, um sol muito quente, temperaturas muito altas, faz com que os tomates fiquem com esse ombro amarelo aqui e fica mais sensível, fazendo com que essa parte aqui fique uma parte meio amarelada, meio esbranquiçada, né? Que fica bem aqui na parte do tomateiro, tá? E nós temos mais o que? Deixa eu ver. Ah, não, tem mais aqui. Nós temos, então, o florescimento prematuro da cebolinha e nós temos o bulbo duplo. O florescimento prematuro é a indução do florescimento antes do período recomendado, né? Que seria, então, vai fazer o florescimento prematuro dessa minha cultura, da cebolinha. O que seria isso? Seria a cebolinha, ela precisa, como qualquer outra cultura, todas elas precisam de uma temperatura ideal para poder fazer florescimento, para poder fazer o desenvolvimento, para poder formação do bulbo, para poder... Todas elas necessitam de um preparo, de uma temperatura ideal. E isso acontece o quê? Quando você tem longos dias consecutivos, sei lá, 20, 30 dias consecutivos ali, em temperaturas que entre 5 e 10 graus Celsius ali, isso vai provocar o florescimento prematuro. E isso faz com que, se for para comercialização dos bulbos, isso não é interessante. Mas se vocês estiverem fazendo o florescimento e eles forem não para comercialização dos bulbos, depende da sua lógica, do que você está utilizando, o florescimento cairia muito bem. E nós temos o que? Os bulbos duplos. Esses bulbos duplos é uma desordem fisiológica, normalmente é por solos muito úmidos, ou excesso de nitrogênio, aí dá a formação de bulbos duplos. Mas também não é muito desejado também não, porque comercialmente falando isso é desagradável, tem perda, a rentabilidade cai, né, a qualidade cai, e muitas das vezes esses bulbos duplos são descartáveis, tá? Eles acabam descartando, na verdade. Vamos ver outro. Opa, cadê minha seta? Tá aqui. Ausência de bifurcação. E nós temos a bifurcação precoce. Vamos dizer assim, eu tenho a ausência de bifurcação. Normalmente a ausência de bifurcação, ela é feita em fotoperíodos muito curtos, onde as plantas, elas produzem as folhas continuamente e não bifurcam. Vamos dizer assim, então ela tem um período muito longo de crescimento, eu estou mandando mais para a minha parte aérea e esquecendo do meu sistema radicular. E aí faz o quê? Não bifurca. Não há formação dos bulbos. Isso faz com que fique só a parte aérea. Então, vamos dizer assim, temperaturas muito baixas, normalmente, geralmente, assim, abaixo de 10 graus Celsius, assim, eles acabam, o seu fotoperíodo, né, acaba prejudicando a formação dos bulbos, e normalmente, como eu acabo mandando sempre mais para a parte aérea, eu acabo engrossando o tecido do caule, que eu vou favorecer a parte mais exposta, né, que ela vai ficar na parte do frio, e a parte de baixo acaba não tendo a formação de bulbo. Então, vamos dizer assim, são plantas que são expostas a períodos muito longos de frios extremos, ali abaixo de 10 graus Celsius, ali abaixo de 6 graus Celsius, e também são plantas que têm, a planta acaba sendo exposta quando o seu fotoperíodo é muito curto, e então acaba fazendo essa ausência de bifurcação. Outro que é a bifurcação agora precoce. O que acontece com essa bifurcação precoce? Nós temos o quê? As durações do dias, né? E o que acontece que vai acabar acontecendo? A indução. E vai acabar acontecendo a formação e a maturação dos seus bulbos precoces, que vai ser condicionado por exemplo, pela
temperatura, vamos dizer assim, se a sua temperatura ela excede o seu ideal, passando ali acima de 35 graus Celsius ali durante a sua fase inicial, a sua parte de crescimento da planta, né? Aí o que vai acontecer? Como a temperatura está muito alta, ela vai acabar favorecendo precocemente a formação da bulbificação, né? Os bulbos acabam formando mais rápido e acabam tendo aqueles bulbos menores, aqueles bulbos bem pequenininhos e, digo assim, o tamanho em si, ela vai acabar sendo variáveis, né? Ela pode ser muito pequeno, médio, então não há uma regularidade, mas dependendo do cultivo, da entrega, vamos dizer assim, às vezes vocês podem encontrar, às vezes não, vocês encontram cebolas com menores, as cebolas pequenas, né? Então também não seria, dependendo do destino que for acontecer, talvez não seria tão inconveniente. A destinação teria que ser adequada para fazer isso. Vamos ver se tem outra. Cenouras, rachaduras rachaduras nas cenouras e raízes bifurcadas. As rachaduras, eu trouxe as cenouras, mas as rachaduras e as cenouras, elas têm uma característica muito, muito interessante também com os rabanetes. Se você coloca água demais, o seu rabanete fica encharcado. Se você coloca água de menos, o seu rabanete racha. Se você coloca água de menos com a temperatura não ideal, ela pode isoporizar. Então, tudo que acontece ou ela pode solidificar, então, o rabanete é muito sensível às temperaturas, à umidade, e nós temos as cenouras também, que também são sensíveis ao excesso de chuva e a falta de chuva. A disponibilidade de água nesse solo faz com que durante o seu ciclo vegetativo da cultura, ela acaba transformando a sua cenoura desuniforme, ela acaba tendo uma irregularidade na formação das cenouras e fazendo com que o solo não dê uma umidade suficiente para o desenvolvimento e acaba acontecendo então as rachaduras. E nós temos aqui as bifurcadas. As bifurcadas, ela tem um pouquinho de abiótica e também pode ter um pouquinho de bióticas. Normalmente eu trago só as causas dessas situações. Essa aqui, por exemplo, o problema dela foi danos abióticos, mas também nós encontramos esses problemas de bifurcação também com nematóides. Mas eu vou só entrar mesmo na parte abiótica. Na parte abióticas, por exemplo, um solo pesado, um solo compactado, com muitas pedras, que dificulta o desenvolvimento na fase inicial do desenvolvimento da cenoura, faz com que elas bifurquem. Vamos ver o que mais. Opa. Tá. Florescimento precoce e o ombro roxo lembra muito aquela que eu falei do florescimento precoce da cebola, e o ombro roxo ou verde lembra muito também a batata. O que seria esse ombro verde? Seria a exposição direta do sol nas raízes. Então, vamos dizer assim, você deixou a sua parte, um pedaço da sua cenoura exposta constantemente nesse solo. Então, essa exposição a esse sol faz com que sua cenoura tenha esse ombro roxo, esse arroxeado aqui, e esse esverdeamento também, como lembra da batata também. E aí nós temos o florescimento precoce, daqueles mesmos dias que eu expliquei para vocês. Essas plantas, elas ficam expostas a temperaturas, elas ficam expostas a longos períodos de luz, e aí acontece, como a cenoura também trabalha com temperatura e luz, nós também temos os problemas do fotoperiodismo. Por exemplo, se elas são expostas a um fotoperíodo maior que 12 horas e temperaturas amenas, ela vai acontecer o pendoamento dessas plantas e vai acontecer a produção de semente. Quando isso acontece e você precisa entregar a parte que são as raízes, que é a produção das raízes comerciais, você está vendendo só as raízes, isso é indesejável, porque esse florescimento acaba sendo precoce e vocês acabam induzindo essa planta vocês não induzem a nada. Então essa planta acaba sendo induzida ao florescimento
e acaba interrompendo o desenvolvimento das raízes. Então, isso não é legal. Mas se o objetivo é a produção de flores, produção de semente, aí já é outra e que não seria tão desagradável assim. Então a gente acaba por aqui essa primeira aula de agroentrologia. Espero que vocês tenham gostado. Também espero que não tenha ficado tão longo a aula. E qualquer dúvida, eu estou disponível, pode perguntar nos comentários. Se eu falei qualquer coisa errada ou equivocada, por favor, me corrigem nos comentários, que isso vai complementar os vídeos, será muito bem-vindo. Nós teremos mais outras aulas, então espero vocês.